Bom, então boa tarde. O meu nome é Fábio e a gente vai começar a disciplina História da Literatura através da dramaturgia, né? Essa disciplina, ela é exclusiva do bacharelado, né? E a ideia dela é complementar o conhecimento de vocês e o repertório, né? Sobre texto de teatro, né? O texto dramático, né? Então, assim, eu procuro pensar no programa da disciplina, escolhendo algumas obras que eu acredito que talvez não tenham sido lidas pela maioria, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa numa tragédia, uma tragédia grega, eu acredito que a mais lida é o Édipo Rei, né? E, e muitas vezes os alunos não leem nenhuma comédia, né? E então, eu vou falar em primeiro lugar para vocês do programa da disciplina, tá bom? E, e depois eu vou falar dos aspectos mais gerais, né? Então, lá no Google Classroom, eu já, eu já disponibilizei algum material, né? Como, por exemplo, o plano de ensino. Então, eu acho que o mais importante do plano de ensino é o programa, né? Porque essa parte aqui, ela é sempre igual, né? E é mais ou menos uma espécie de burocracia, né? Que é isso que eu tô falando para vocês, né? A ideia da disciplina é complementar a outra disciplina que se chama Introdução aos Estudos Literários, Drama e Épica, né? Então, tá aparecendo aí? Tá sim, Pro. Aham. Aqui na minha, aqui no meu computador, parece que tá meio embaçado. Bom, mas vamos lá então. Então eu procurei pegar assim algumas obras, né, dramáticas dos, dos períodos, né, da história da literatura ocidental, né, e procurei contemplar também um pouco dos gêneros dramáticos, né, mudar um pouco assim, variar, né. Então as obras que eu escolhi foram essas, né. Da antiguidade clássica, eu escolhi uma tragédia, a Medeia, né, do Eurípides, e eu escolhi uma comédia, que é Lisístrata, a Greve do Sexo, do Aristófanes, né? E depois, da Idade Média, eu escolhi uma obra que até pela classificação ela é um pouco problemática, né? Como a gente vai ver, que se chama A Celestina, que é de um autor espanhol chamado Fernando de Rojas. É do final da Idade Média, né? A gente pode até falar também de outras peças medievais para vocês terem uma ideia melhor das características, assim, né? E depois do Renascimento, eu escolhi o Rei Lear, do Shakespeare, né? Eu acredito que uma das mais lidas seja Hamlet, né? Eu não sei quais vocês leram, quais vocês conhecem, mas eu escolhi o Rei Lear. E uma comédia que é o Misantropo do Molière, né? Que também é uma comédia não muito típica, assim, mas a gente pode também comparar com alguma outra para vocês terem ideia, né? Da, das diferenças, né? Depois, na época do romantismo, eu escolhi essa peça aqui que se chama As Bodas de Fígaro,
o que virou uma ópera depois, né? Mas a peça é desse autor chamado Beaumarchais, que é francês, claro. E do realismo, claro que essa divisão aqui dos períodos literários, ele é uma divisão assim mais para fins didáticos, né? Mas a ordem cronológica é essa, tá bom? Escolhi uma peça chamada O Inspetor-Geral do Gogol, que é um escritor russo, né? Depois, o do Brecht, né? Santa Joana dos Matadouros, e do Beckett, Samuel Beckett, Esperando Godot, né? Então, basicamente, são essas as peças que a gente vai ler, né? Claro que eu estou aberto também a sugestões de vocês, né? Porque, como eu falei, o objetivo da disciplina é estudar obras que vocês não conheçam, né? Então, vamos supor, todo mundo já leu Medeia, querem trocar? A gente pode conversar, né? Se for o caso, né? Daí, as avaliações, eu vou falar a partir de um outro arquivo, tá bom? Mas claro que foi adaptado, né, por causa da pandemia, né? E a bibliografia também, essa do plano de ensino, vai ficar disponível, né, o arquivo, mas a gente não vai usar tudo, né? Então, aquilo que a gente for usar, eu vou disponibilizando no Google Classroom, tá bom? Então, por exemplo, essa primeira aqui, a Margot Bertoldi, né, História Mundial do Teatro, é um livro bastante interessante para ter uma visão geral, assim, né? E eu já disponibilizei lá no Google Classroom, né? O Anatol Rosenfeld, ele tem vários livros, né? Sendo que alguns deles são mais didáticos, eu acho, né? E então eu vou também, na medida do possível, né, um capítulo ou outro, eu vou disponibilizando lá, né? E as próprias obras, né? E aqui então fica mais como referência para vocês, tá bom? A gente não vai ler tudo e nem eu vou disponibilizar tudo, né? Mas caso vocês tenham interesse em se aprofundar, tem essas referências aí, certo? Bom, então vamos falar agora da questão de como eu penso em fazer as atividades propriamente ditas, né? Eu vou compartilhar um outro arquivo para a gente falar sobre isso. Tá aparecendo aí? Sim? Tá sim, Pro. Tá. Então, ó. Bom, aqui tem o calendário, né? Que vai ser sempre às quartas à tarde, né? Sendo que eu penso em começar mais ou menos umas 14h30, né? Até umas 16h30. Daí vocês podem me falar o que vocês preferem, se tá bom para vocês esse horário, ou se vocês preferem mais tarde, ou um pouco mais cedo, a gente pode ir vendo, tá bom? E claro que tanto o horário quanto o fato de trabalhar de maneira síncrona ou não, vai depender daquilo que for mais produtivo, né? Então pode ser que um dia a gente deixe de entrar, ou pode ser que um dia a gente precise ficar um pouco mais,
ou um pouco menos, né? Tem essa flexibilidade. Mas então, vão ser 14 encontros, né? A gente começa hoje, dia 1º, e termina no dia 8 de dezembro, né? Eu fiz, assim, mais ou menos um cronograma, né? Pensando para organizar, né? Mas também, claro, tem alguma flexibilidade, né? Então, hoje, né, o dia 1º, a apresentação do curso, daí na próxima semana a gente vai falar um pouco sobre tragédia, né? Retomar, né, porque eu acredito que a maioria já viu alguma coisa. No dia 15 a gente conversa sobre essa peça, ou eu vou querer que vocês tenham lido a peça Medea. Depois a gente fala sobre comédia, e daí eu espero que vocês tenham lido a peça Lisístrata, do Aristófanes. Lembrando que eu sempre vou disponibilizar as peças, né? Daí a gente fala um pouco sobre teatro medieval, e daí sobre a Celestina, que é uma obra um pouco mais extensa. Eu deixei 2 dias, 20 e 27, né? E depois a gente fala sobre o Renascimento, o teatro no Renascimento, né? Daí Rei Lear e o Misantropo, né? Então, a respeito desses tópicos aqui, né? Tanto os teóricos quanto das próprias peças, eu pretendo passar algumas atividades, sendo que dessas atividades que eu passar, vocês vocês devem fazer pelo menos 5, né? Ou melhor, se vocês fizerem 5, vai valer 2 pontos cada atividade, certo? Então, quem fizer 5 atividades, e geralmente eu dou nota por participação, né? Mesmo que a pessoa, vamos supor, eu passo algumas questões a respeito de algum desses assuntos, né? Vamos supor que a pessoa não acerte todas, mas ela leu, ela demonstrou que leu e ela fez, né? Então, daí tirar a nota 2, né? Que é o valor da atividade, né? E daí, essas notas das 5 atividades vão ser a nota 1, né? Eu pretendo priorizar, né, a leitura das peças, né? Então tem 3, 4, 5, tem exatamente 5 peças, mas eu posso passar mais algumas atividades, né? Sendo que vocês não vão precisar fazer todas, né? E também pode fazer mais, só que se passar de 10, eu não vou jogar a nota para a próxima, para a N2, tá bom? Vai ficar com 12 aí na N1, mas no SAL vai ser no máximo 10, né? Por quê? Porque a outra nota, que vai ser a N2, eu pretendo fazer a partir de seminários. Então, seminários são 8, né, vocês, em duplas. Daí a gente muda um pouco a dinâmica da aula, né, para trabalhar com essas peças aqui, que são as finais, né? Então, as bodas de Fígaro, o Inspetor-Geral, Santa Joana dos Matadouros e Esperando Godot. Daí ainda sobra um dia que vai ser para a gente concluir o curso e fazer, talvez, caso alguém precise, né, uma optativa ou alguma coisa assim. Certo? Bom, o que mais? Eu pretendo gravar todas as aulas, né? E para aqueles que não puderem comparecer, eu vou deixar a aula disponível no YouTube, né? Então eu tenho um canal no YouTube, eu crio uma playlist para cada disciplina, né? Daí aqueles que não conseguiram ver a aula podem ver o vídeo e fazer um breve relatório em tópicos, assim. Por exemplo,
Hoje o professor falou do programa da disciplina, falou do material, falou das avaliações, falou da frequência, etc, etc. Assim, só em tópicos, não precisa ficar longamente relatando, né? Daí, se a pessoa fizer isso, né, geralmente, assim, eu dou um prazo, né, de um mês, depois que a aula foi dada. Tem um mês para fazer isso e recuperar, porque daí eu abono a falta, né? Abono a falta correspondente àquele dia lá, né? Mas, assim, depois de um mês já não vale mais, né? E por quê? Porque senão alguém que não frequentou absolutamente nada chega na última semana e tenta fazer tudo, né? E daí, por causa disso, eu estabeleci essa regra nesse ano, né? No ano passado aconteceu isso que eu estou falando, né? De algumas pessoas simplesmente não frequentarem, quererem salvar tudo no final, né? Bom, o que mais? Se tiver algum problema de saúde ou relacionado a algum um aspecto profissional ou acadêmico, tiver como comprovar isso, eu posso abonar a falta daquele dia específico também, né? E deixa eu ver. Outra coisa é assim, ó. No Google Classroom, deixa eu, deixa eu colocar ali. Também eu vou colocar alguns materiais complementares, né? Então, aqui, ó, eu comecei aqui, ó, geral, né? Coloquei calendário e cronograma, que foi o arquivo que eu comentei com vocês. Coloquei esse livro aqui, ó, da Margot Bertoldi, né, que eu já falei, que é um livro bastante completo sobre história mundial do teatro. Inclusive fala sobre teatro oriental, do, do Oriente Médio. É bem completo, né? Mas, claro, do Egito, né? É um livrão, assim. Mas a gente só vai ver o ocidental, né, para ter uma ideia, né? De qualquer maneira, fica aí o material para vocês consultarem, né, e baixarem, né? Aqui tem o plano de ensino, né? E aqui eu já comecei a colocar as obras, né? Esse daqui, ó, é um livro. Esse daqui é o livro com o qual a gente vai começar. Então, é do Junito de Souza Brandão, se chama Teatro Grego, Tragédia e Comédia. Então a gente começa, ó, eu encontrei esse PDF, ó, e tem um desenho engraçado aqui de criança. Bom, então a gente vai começar lendo esse capítulo aqui, ó, Tragédia Grega, para a próxima aula, certo? E, na medida do possível, o capítulo relacionado com Eurípides, né? Certo? Daí, só para vocês terem uma ideia, né? Então, tem uma parte teórica a respeito da tragédia, depois vai falar dos três autores de tragédia, né? Da Grécia Antiga, né? Que são esses na ordem cronológica, né? Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Eu vou falar dos três, né? Mas a gente só vai ler a peça do Eurípides. Daí depois tem nesse livro, só para vocês verem, né? Tem
ainda a comédia, né? Então tem o Aristófanes e o Menandro, né? Que é a comédia antiga e a comédia nova da antiguidade clássica, do teatro grego, né? Daí tem a Medéia, e a obra Medéia está aqui, né? A peça propriamente dita está aqui nesse livro, nesse PDF, que tem outras peças do Eurípides. Mas a gente vai ler só a Medéia, né? E tem um filme aqui, ó, do Lars von Trier, que é baseado na tragédia Medéia, né? E tá inteiro no YouTube, com legenda e tal, né? É um filme bem legal e, claro, a, a gente pode discutir também questões relacionadas com isso, né? Uma comparação entre o texto teatral e uma adaptação cinematográfica, por exemplo, né? Acho que isso é uma discussão interessante. Porque grande parte dessas peças que eu escolhi tem uma versão cinematográfica, né? Então, voltando lá, daí aqui a gente tem a obra Lisístrata, né? Do Aristófanes, e essa peça tem uma versão em filme, né? Uma versão cinematográfica também, espanhola, sabe? Que eu utilizei faz alguns anos, quando eu lecionei essa disciplina, porque depois eu parei um pouco a disciplina, sabe? E estou retomando agora, né? Eu fiquei alguns anos longe dela, estou retomando agora. Mas daí o que aconteceu? A, o filme não tinha legenda em português, né? Mas o marido de uma aluna fez a legenda, sabe? Então eu vou tentar disponibilizar o arquivo que eu subi no Google Drive, não, eu subi no Dropbox. Eu vou tentar disponibilizar pelo link, daí vocês me falam se vocês conseguem ver ou não, né? E se não conseguirem, a gente tenta compartilhar de uma outra maneira. Daí que mais? Então, aos poucos eu vou subindo esse material aqui, né? Ah, tá. Subi esse também, a Celestina, né? E aqui tem um vídeo falando sobre a Celestina. Bom, a Celestina é uma obra um pouco mais extensa, né? Que até assim, uma das primeiras discussões está relacionada com isso. Se vem a ser uma peça de teatro mesmo, ou um romance, né? Ou seja, se é um texto para ser encenado mesmo, ou para ser lido, né? E tem um artigo aqui que analisa a obra, né? E tem um vídeo que eu encontrei de um sujeito falando, tipo uma resenha, né? Em espanhol, mas assim, é meio. Serve como introdução, né? Mas é um pouco superficial, assim. Só de apresentação, né? E que mais? Bom, basicamente é isso, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. O que eu gostaria é de ouvir vocês a respeito do quanto vocês já leram dessas peças, né? A Jane me falou que
que já conhece as peças, que ela tenha uma formação na área de artes cênicas e dança, né? E a Camila e a Tarine, não sei quais que vocês leram. Eu gostaria de ouvir vocês a respeito disso. Tarine não leu nenhuma ainda. Aham. Camila, você só viu o filme do Lars von Trier. Ah, legal. A Thaisa está chegando agora. Thaisa, tudo bem? Tá ouvindo, Thaisa? Ah, boa tarde, pessoal. Então, Thaisa, eu falei sobre o programa da disciplina, né? Falei a respeito das notas como vão ser, né? Daí você vê, eu estou gravando a aula, né? Depois eu vou editar o vídeo cortando as partes que não interessam, né? E disponibilizar lá no YouTube. Geralmente eu corto só o começo, né? Que às vezes tem algum tempo que a gente não está falando nada, ou quando tem algum problema técnico no meio, eu corto, né? E o final também, né? E daí eu subo, né? E as pessoas podem ver, e até quem faltou, como eu expliquei para a turma aqui, né? Quem faltou pode ver o vídeo e fazer um breve relatório assim com os tópicos, né? Para abonar a falta. Daí agora, né, Thaís, o que eu estava perguntando para a turma é o seguinte: das peças que eu escolhi, quais que vocês conhecem, né? Então, a Jane me falou que conhece a maioria, né? Mas ela vem da área de artes cênicas e dança, né? Então, ela achou interessante ver agora do ponto de vista das letras, né? Ou da literatura. E daí, ó, eu vou te mostrar aqui vou te mostrar a lista de peças, né? De textos teatrais, né? E você me fala qual que você leu, só para eu ter uma ideia, né? Então, as peças são essas, ó. Medeia, do Eurípides, Lisístrata, do Aristófanes, A Celestina, do Fernando de Rojas, O Rei Lear, do Shakespeare, O Misantropo, do Molière, As Bodas de Fígaro, do Beaumarchais, O Inspetor-Geral, do Gogol, Santa Joana dos Matadouros, do Brecht, Esperando o Godot, do Beckett. Você leu alguma? Eu já... O senhor está me escutando? Sim, estou escutando. Sim. Dessas eu apresentei o Rei Lear na disciplina de drama e épica. Ah, legal. Esse é o único que eu conheço também. Oi? E é a única que eu conheço também, dessas que o senhor citou. Tá ótimo. A minha ideia era escolher o máximo possível de obras que vocês não tivessem lido. Então, acho que pelo menos, a gente tem metade da turma aqui, né? Pelo menos com essa metade da turma, eu acho que as escolhas foram boas. Porque a ideia é não repetir aquilo que vocês já viram, né? Daí, só para lembrar também que, principalmente essas últimas, que vão servir de tema de seminário, vocês podem propor alguma obra diferente, né? Então, por exemplo, alguma obra teatral, né, brasileira, pode propor também, né? Porque não tem nenhuma no programa, né? Mas de preferência que a maioria não tenha lido, né? Mesmo que conheça, por exemplo,
O Alto da Compadecida. Todo mundo conhece, mas muita gente não leu. Conhece porque viu o filme ou série de TV, né? Mas muita gente não leu. Então, se alguém quiser, eu quero fazer sobre o Alto da Compadecida, beleza, né? Porque pelas datas dá para a gente encaixar sugestões de vocês também, né? Ou então um autor como Plínio Marcos ou Nelson Rodrigues, enfim, vocês podem, caso vocês queiram, né, sugerir também. Ou então, vamos supor, querem mudar alguma das peças lá, né? Também pode, tá bom? Bom, dito isso, e os seminários, eles podem ser em duplas, né? Ou se a pessoa quiser fazer sozinha, propondo uma peça diferente, também pode, né? Bom, dito isso, assim, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida ou alguma observação ou alguma sugestão, porque basicamente hoje, né, era só apresentar o curso, né, e a tradução do Rei Lear do Milor Fernandes, sim. Mas assim, eu vou disponibilizar todas as peças, né, com alguma tradução confiável, né? Tudo bem? Acho que a que eu li é do Milor também. Mas que mais que eu ia falar? É que no ano passado a editora deu vários e-books de graça. Legal. Pode ler por esse e-book. Inclusive, eu acho que essas obras assim mais clássicas, né? Elas estão disponíveis assim no em PDF, né? Não é difícil de achar, sabe? Por exemplo, naquele site Lê Livros, né? Mas eu vou disponibilizar. Por exemplo, eu acredito que as bodas de Fígaro e o Inspetor Geral não são tão fáceis de achar, talvez, mas eu fui escaneando esse material, né? Então, eu vou colocar tudo lá no Google Classroom, né? Bom, então, o que é para a próxima aula? Para a próxima aula é para ler aquele primeiro capítulo ali do teatro grego, tragédia e comédia, ó. O livro é esse aqui, ó, né? Teatro grego, tragédia e comédia. Junito de Souza Brandão. Então é para ler o primeiro capítulo. Deixa eu colocar lá de novo. Então tá aqui, ó. Esse primeiro capítulo aqui. Tragédia grega. Certo? E daí, depois, se possível, o capítulo sobre o Eurípides, né? E daí, na próxima aula, então, a gente vai falar sobre esse assunto. Na medida do possível, já pode ir adiantando a leitura aí conforme vocês conseguirem. Tudo bem? Tá. Alguma pergunta, alguma observação? Professor, além do seminário, qual que vai ser outra forma de avaliação? Vai ter trabalho escrito? Não. Eu vou passando questões, né, a respeito de cada tópico ali, né? Então, se você olhar ali no arquivo que eu mostrei,
calendário, cronograma, vão ter vários tópicos, né? E sendo que antes do seminário tem 5 peças. E eu vou passar as atividades valendo 2 pontos cada, né? Daí, se vocês fizerem, vamos supor, 5 atividades, né? E o que importa para mim é que vocês tenham lido de fato, né? E que participem, né? Essa primeira nota, N1, vai ser nota de participação. E a N2 é o seminário, né? Então, o mais importante para mim é que vocês leiam as peças, né? E é isso. Então, para cada tópico eu vou passando atividades, né? E daí vocês fazem, se sobrar nota, eu não vou jogar para a nota 2 do seminário, como eu fazia algumas vezes, mas dessa vez eu não vou fazer isso, porque são só 2 notas, né? Daí, então, a pessoa, vamos supor, se sobrar muito ponto, ela acaba não fazendo, né, a segunda atividade. Tudo bem? Então tá, então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou interromper a gravação, né? E vou subir o vídeo. E daí a gente se encontra na semana que vem.